Olá, hoje é dia 7 de setembro de 2022. A gente vai fazer alguns apontamentos sobre o capítulo 28, Vida Social, do livro Os Mensageiros. Esse capítulo traz uma visita ao posto de socorro de Alfredo e Ismália. Visita principalmente da família Bacelar, amigos de longa data do casal e inclusive do próprio Aniceto, que é o mentor ali de André e Vicente neste livro. E então eles mostram que existe, né, essa vida social também no mundo espiritual, porque depois dos serviços executados nos capítulos anteriores, eles fazem uma pequena reunião entre amigos, né, conversando sobre a vida e sobre as coisas. E André e Vicente aproveitam esse momento para também tirar lições da vida, principalmente do Senhor Bacelar, nesse capítulo especificamente, que comenta que lida com os encarnados, que ele tem um trabalho de assistência aos encarnados. O trabalho dele, na hora de explicar, ele se baseia em 3 pontos principais que a gente pode tirar de ensinamento, acredito eu. O primeiro é que ele comenta que o serviço deles não é fácil, se compara muito aos encarnados que, ao invés de mudar os hábitos, esperam ter sintomas de fato ou problemas reais de saúde para procurar auxílio. E tão logo vejam qualquer melhora, eles retornam aos hábitos nefastos anteriores, hábitos negativos anteriores. E assim é também o trabalho dele com os encarnados. Ele comenta que ele precisa, ele é forçado à preparação do campo mental conveniente para poder ter alguma influência, a proceder à semeadura de pensamentos novos, velar pela germinação, ajudar os rebentos minúsculos e aguardar a obra do tempo. Então ele tem que esperar que a influenciação positiva que eles tentam realizar com relação aos encarnados, ela aconteça no tempo certo, no tempo que os próprios encarnados estão já prontos para receber. E ainda recebem muita dificuldade em relação a isso, porque há uma legião de não colaboradores, de indivíduos que dificultam o trabalho deles. O segundo ponto que a gente pode trazer é que o André comenta que a cooperação deve ser muito positiva, né? Os encarnados que estão indo ajudar nesse tipo de serviço devem ajudar bastante. E o Bacelar fala, não é bem assim, porque os encarnados muitas vezes fogem do serviço aos quais tinham prometido realizar. Ele comenta lá que raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho, sem ideia de recompensa. Não percebem que a mente lhes fica como um aposento escuro, atulhado de elementos inúteis. A força de viciarem raciocínios confundem igualmente a visão. Enxergam tormentas onde há paisagens celestes, montanhas de pedra, onde o caminho é gloriosa a elevação, e de pequenos enganos a pequenos enganos formam o continente das grandes fantasias. Daí por diante, a recapitulação das experiências terrenas inclina-os, mais fortemente, para a exigência animal. E chegados a esse ponto, raros voltam ao dever sagrado, para considerar a grandeza das divinas bênçãos. Então aqui dá para a gente tirar uma lição, né, importante para nós mesmos, uma reflexão para nós mesmos. Quantas vezes a gente não enxerga as dificuldades e os desafios como algo ruim, ao invés de tirar todo e possível aprendizado daquelas experiências, para que a gente cresça como indivíduo e se torne um instrumento melhor e mais adequado do mais alto. E se a gente entra nesse pessimismo, essa forma de ver a vida, é o que ele comenta aqui. Entra como se fosse uma bola de neve, né, e vai pouco a pouco saindo do dever adequado a que a gente tinha muitas vezes se proposto a realizar. Outro ponto que ele comenta é sobre o desculpismo, que é o que acontece bastante. Ele fala assim, os mordomos da responsabilidade alegam excesso de deveres. Os servidores da obediência afirmam ausência de ensejo. Os que guardam possibilidades financeiras montam guarda ao patrimônio amoedado. Os que recebem a bênção da
pobreza de recursos monetários aconselham-se com a revolta. Os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes. Os mais idosos afirmam-se inúteis para servi-las. Os casados reclamam quanto à família, os solteiros queixam-se da ausência dela. Dizem os doentes que não podem, comentam os sãos que não precisam. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem a contradição. Então, que desculpas nós mesmos temos levantado, temos utilizado para não executar o serviço do bem? Quantas vezes a gente pode realizar algo positivo e por desculpas, talvez por preguiça, talvez por procrastinação, a gente não executa. E acredito que sejam esses os principais pontos do capítulo 28.